Senhoras e senhores, boa noite. A Associação Palas Atena e o Sesc Vila Mariana, em cooperação com a Unesco, dão as boas-vindas a todas e todos. Meu nome é Sandra Godoy e terei a satisfação de conduzir o cerimonial desta noite. Nesta realização do 126º Fórum do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência, que traz como tema o senso de pertencimento e reconhecimento, o pulsar da vida afetiva em rede de convivência, celebramos e agradecemos as equipes do Sesc Vila Mariana e sua gerente-geral, senhora Érica Mourão, a presença da professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Atena e coordenadora do Comitê da Cultura de Paz e Não Violência, aos palestrantes Anne Cristina Lima, Beleza Vu e Ebrahim Martins de Andrade, que conduzirão as temáticas desta noite. E especialmente a vocês, público presente, por estarem aqui conosco. Para dar início a este fórum, convidamos ao palco os palestrantes. Anne Cristina Lima. Anne Cristina Lima é psicóloga clínica e diretora executiva da Verde Oliva Projetos Culturais. É especialista em museologia, pós-graduada em gestão de projetos, bacharel e licenciada em psicologia e em educação artística. Também possui formação em cultura de paz e dinâmicas de convivência, ética, mediação, facilitação de diálogo e construção de consenso pela Palas Atena. Beleza Vu. Beleza é médica ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina da USP. Possui especialização em psicologia analítica pelo SEDES Sapiência, psicoterapeuta com formação em EMDR, Brain Spotting, experiência somática, hipnose ericksoniana, renascimento e constelação sistêmica. Ebrahim Martins de Andrade. Ebrahim atua na gestão de projetos visando ao desenvolvimento sustentável e à ética empresarial em empresas privadas e organizações da sociedade civil. Graduado em sistemas de informação, é especialista em administração de empresas e gestão de políticas públicas. Possui formação em ética e mediação pela Associação Palas Atena. O palco é de vocês. Agradecemos os nossos professores da Palas Atenas e nossos amigos colaboradores que nos deram essa oportunidade. Pertencimento. Pertencimento significa fazer parte de algo. Reconhecimento significa ser visto, descoberto e percebido. São sensações de forte conexão com o outro e com o mundo e que também legitimam nossa existência. Por isso são tão importantes, necessários e buscados. Podemos obtê-los através de vínculos familiares, nas amizades, nas afiliações a grupos religiosos, nos partidarismos políticos, na identificação com times esportivos e também nos nacionalismos. Mas, modernamente, esse sentimento de laço ele é buscado nas redes sociais. As redes sociais hoje funcionam como uma conexão relâmpago. Pum, curtir. E dá aquela sensação de que a gente faz parte de algo. Mas quanto dura isso? Tão pouco que cria uma dependência física e psicológica que precisa ser sempre alimentada. Pesquisadores neurocientistas alemães descobriram que as redes neurais que são utilizadas quando estamos na rede social para falar sobre a nossa pessoa, né, que isso é muito comum, colocar fotos, o que está fazendo, né, e informando, são as mesmas redes neurais das vias de recompensa no cérebro, que é o núcleo accumbens. E essa região também está relacionada com vícios, como bebida, sexo e ganhos financeiros.
Através das redes sociais, também formam novas formas de agrupamentos. Quando os grupos que proporcionam essa sensação de pertencimento e de reconhecimento, eles ganham força através da exclusão do outro, que é diferente, gera a intolerância e a violência. É claro que as redes sociais também podem ser utilizadas para fins de promover maior inclusão e auxiliar na construção e expansão de novos modelos de pensamento e conduta. Quando as aspirações dos grupos são conflitantes, aí entra a ética. A ética tem a dimensão de se preocupar com o pensamento e as necessidades do outro e das nossas também. Não é um código de condutas, como é um código de éticas médicos, ou um código que existe, inclusive, entre ladrões, que favorece grupos pequenos. A ética, a validade dela tem a ver com a abrangência, tá? E a universalidade dela. E a ética é fundamentalmente ligada ao altruísmo. Nós estamos todos intimamente ligados, sim, mas não através das redes sociais. A nossa ligação é muito mais antiga, muito mais verdadeira e muito mais profunda. Todas as sabedorias antigas, tradições, já falam nisso, mas parece uma coisa meio utópica, algo meio desejável, mas que não existe. Mas quando a ciência começa a dialogar com a sabedoria antiga, isso se mostra cada vez mais real. Há mais ou menos muitos bilhões de anos, né, mais ou menos 6, 7 bilhões de anos, as estrelas supernovas das galáxias se colidiram, se misturaram, se interagiram, né? E nessa dança cósmica surgiu originalmente o nosso planeta e tudo o que está nele e o que a partir dele apareceu. Para dar um pequeno exemplo da nossa conexão com esse momento tão original da origem, basta pensar que todos os átomos de ferro que foram criados nessa ocasião são os mesmos que estão espalhados no planeta e que hoje também, nesse momento, estão na nossa hemoglobina carregando oxigênio. Há mais ou menos 3 bilhões de anos não havia oxigênio na atmosfera. Só podiam sobreviver pequenas estruturas compostas de uma célula. Mas, para nossa sorte, um grupinho delas, as cianobactérias, conseguiu utilizar a energia solar para produzir oxigênio a partir do gás carbônico. Foram mais bilhões de anos, até que formou-se uma atmosfera de oxigênio e depois a camada de ozônio, que é o oxigênio saturado, e aí foi possível o início da vida multicelular. A partir dali, aconteceu um número imenso de cooperação, mutação, variação, competição, para surgir estruturas cada vez mais complexas e robustas. Esses processos tornaram-se cada vez mais íntimos e, no decorrer da evolução, criaram infinitas conexões. A vida foi possível somente devido a essas interações. Com isso, os organismos ganharam aptidões, depois funções, e depois essas funções pediram necessidades. E as necessidades criaram mais interdependência ainda entre tudo que existia. Portanto, podemos imaginar que as necessidades de uma ostra, de uma bactéria, de uma ostra, de um rato e de um homem são muito diferentes, é claro, mas ao nível da biosfera somos todos interdependentes. Com isso foi se desenvolvendo as estruturas e também o sistema nervoso. Quando chegou no ser humano, o sistema nervoso começou a adquirir consciência de si. E essa consciência de si trouxe a dimensão do desejo. Porque quando a necessidade sai do corpo para a parte mental, o que era desejo se tornou necessidade. E aí ficou mais complexo. A aptidão de saber, de cada um ter consciência que é uma entidade e que tem necessidade, no cérebro caminha junto com a capacidade de saber que o outro também é uma entidade e tem necessidades próprias. A partir daí, essa função cerebral nós chamamos de empatia, quando você percebe o outro. Quando essa empatia vê o outro como um fim e não um meio para obter o que se deseja,
e você tem uma motivação para tirar o outro do sofrimento e proporcionar bem-estar, então estamos falando de altruísmo. Altruísmo é quando você conhece, sente as necessidades do outro e sente uma motivação intrínseca para tirar o outro do sofrimento e lhe trazer bem-estar. Darwin já falava que havia descoberto o instinto primitivo de simpatia e empatia no ser humano e afirmou que as comunidades que mais cooperaram entre si foram as que mais prosperaram e com mais criatividade. E sempre que a competição acontecia, na grande maioria, nunca foi direta ou violenta. Foi o filósofo Lord Spencer que cunhou a expressão luta pela vida com sentido de competição. Porque para Darwin, luta pela vida significava a luta conjunta de todos os seres pela continuação da vida. A simpatia, a empatia, todas as nossas emoções, o altruísmo não surgiram de repente no ser humano. Houve um contínuo evolutivo. É chamado de altruísmo evolucionário o fato das formigas operárias nascerem estéreis, porque a reprodução fica a cargo de outros elementos do formigueiro e para o trabalho delas não é necessário se reproduzir. Algumas espécies, como pássaro, lobos e alguns esquilos, também têm um comportamento a favor da preservação da espécie. Quando chega um predador, um deles dá um sinal, que pode ser um grito, um canto ou qualquer coisa assim, que faz com que o resto do grupo possa escapar e ele acaba se tornando um alvo fácil, né? Vamos então conhecer um pouquinho das emoções dos seres vivos que são mais próximos de nós e também que nos antecederam. Os mamíferos. Uma câmera numa estrada no Chile flagrou um cachorrinho atordoado tentando atravessar a estrada. Aí chega um momento que nesse movimento ele é atropelado. De repente, do nada, surge um outro cão de pelo amarelado que corre atrás dele, tenta arrastar, uma tentativa, segunda tentativa, terceira tentativa, arrasta com todo esforço para a rodovia. Eu acho impressionante, né? Uma outra câmera flagrou cães no canil, né? Cães, que um deles descobriu como colocar a pata por fora da tranca e abrir o ferrolho. Isso por si já seria uma grande façanha. Mas o mais impressionante, que o guarda, espiando, viu que o cão, além de conseguir abrir o ferrolho, foi até os dois cães que eram amigos dele, abriu o ferrolho e somente quando estavam juntos, correram para se fartar na cozinha. O que é que nós vemos aí? Senso de amizade, tá? Possibilidade de segurar um pouco a gratificação, né? E a ausência de egoísmo. Ian Douglas estudou os elefantes e ele conta uma história onde um elefante teve sua trompa decepada por uma armadilha e não podia mais se alimentar. Um outro elefante chega e traz juncos da beira do rio para alimentá-lo. Mais impressionante ainda que toda a manada se mudou para perto do rio para poder ficar com o companheiro e não abandoná-lo, porque o elefante ferido só poderia se alimentar de juncos macios. O que é que nós temos aí? Temos a percepção de qual que é a necessidade do outro, né? E o companheirismo. Franz Duval tem um livro, acho que está aí também, A Era da Empatia, onde ele descreve dezenas, chega a ser centenas de casos de altruísmo e empatia entre os primatas. Ele conta a história de duas macacas, porque os primatas, eles ficam em bando, mas dentro do bando eles ficam em famílias. Mas ele conta a história de duas primatas que desenvolveram uma amizade a longo prazo, por anos. Ficavam juntas, uma fazia toalete na outra, beijava o filhinho da outra, se socorria no momento do perigo, né? Para nós isso parece uma coisa muito simples, mas nós estamos falando de animais
que vieram antes da gente. Também conta a história da Peone, uma chimpanzé adulta que tinha artrite. E ela não conseguia se movimentar, passou a gritar, a ficar insatisfeita. Aí chega uma outra macaca menor, mais jovem e não aparentada, e coloca as duas mãos no traseiro amplo de Peone e a empurra para que ela possa escalar uma estrutura onde outros macacos faziam uma toalete social. O que nós temos aí? Como que essa pequena macaca jovem conseguiu adivinhar qual era o desejo da outra, né, e conseguir ter uma atitude ativa para tirar o sofrimento dela e dar o bem-estar, né? Lucy é muito famosa porque ela desenvolveu uma comunicação com os humanos que a criaram. Ela ganhou um gatinho e na primeira vez ela rejeitou. O gatinho foi oferecido de novo e ela rejeitou. Na terceira vez ela pegou o gatinho, cheirou, deu um beijo e nunca mais se separou dele. Entre espécies diferentes, né? Cynthia Moss também estudou os elefantes e fala de cenas explícitas de alegria no reencontro das manadas, de pesar nas separações. Os elefantes têm uma vida social muito rica e têm mecanismos de comunicação auditivos, visuais e olfativos muito sofisticados. As mães são muito ligadas aos filhos e a fêmea nunca sai da manada enquanto o macho vai se procriar. As manadas, elas continuam com as mesmas mães e os mesmos filhotes. E quando uma mãe não pode cuidar do filhote, outra cuida. Esse é um fator muito importante para a sobrevivência. Eles apresentam também capacidade de ter carinho entre si e se veem algum objeto estranho no companheiro, eles vão lá e retiram, como por exemplo a lança de um veterinário. Não sei quanto a vocês, mas eu fico encantada. Eles também têm uma expressão de luto muito clara. Ficam em volta do elefante morto, tocam ele com a trompa, ficam muitas horas, depois se viram todos, depois um a um vem e toca. Além disso, também tem rituais de sepultamento com grama e terra. Os primatas também têm uma grande consternação na morte de um semelhante. Uma mãe chimpanzé, quando perde um bebê, ela fica semanas em depressão e sem comer. Tem uma história de uma chimpanzé na Guiné que ficou durante meses carregando nas costas o cadáver do bebezinho morto. Washoe é uma macaca famosa porque desenvolveu uma linguagem, né? Conta que ela, um dia, ouvindo os gritos da amiga que tinha caído no lago, ela corre em direção ao lago, salta 2 cercas de arame, tá? E patinando na ribanceira, ela agarra a mão da amiga e consegue tirar da lagoa. Parece uma façanha simples, mas é uma grande façanha para o primata, porque eles não sabem nadar, tá? Morrem de medo de água e quando a água chega no joelho, já começam a entrar em pânico, tá? Washoe teve um comportamento como o do Wesley, né? Famoso porque tirou um passageiro que caiu no trilho um pouquinho antes do trem passar. O que isso mostra? Somente um impulso altruísta instintivo, né, e espontâneo pode incitar alguém a ultrapassar todos os seus limites e reflexos de prudência. Não tem tempo para escolher se eu vou ser altruísta ou eu não vou ser altruísta. É instintivo não permitir que o outro morra, tá? As histórias dos golfinhos são muito conhecidas, de salvamento de marinheiros, salvamento entre si, né? São capazes de carregar o companheiro ferido por meses, né? E esse salvamento que aconteceu durante um campeonato de apneia na China, que a atleta teve uma cãibra e não fosse a baleia Mila, que delicadamente com a sua mandíbula pegou o seu membro e trouxe para a superfície, ela teria perdido a vida, né? Não é esse. Mas tudo bem. Não é para isso.
Então, segue. Deixa eu ver. Tá bom. Então, também são conhecidos casos de salvamento de elefantes salvando bebês rinocerontes, elefantes salvando búfalos, então é muito comum, tá? São capazes de adotar, inclusive o macho adota, e esse é um caso de adoção incrível, né? Porque a famosa tigresa de Calcutá, do zoológico de Calcutá, que ao invés dela devorar os leitõezinhos, ela amamentou, né? Mas são inúmeros os casos de espécies totalmente diferentes se cuidarem. Espécie quer dizer o seguinte: quando é possível ter um acasalamento e dar continuidade, tá? Então são espécies diferentes. Nós, seres humanos, somos todos a mesma espécie, independente de cor, né, tamanho, estatura, qualquer coisa a mais, né? E nós, seres humanos, somos egoístas ou altruístas? Vamos perguntar dentro de nós, né? Pensando um pouco, né? Muitas pessoas acham que o ser humano é essencialmente egoísta. Mas isso veio de filósofos como Thomas Hobbes, que no século XVII afirmou que o homem é o lobo do homem. Depois veio Freud, no século passado, afirmar que não achou nada de bom dentro do homem. E depois, mais recentemente, o economista Francis Edward afirmou que não havia lugar para o altruísmo no capitalismo moderno. Só que tudo isso são ideias. Ideias que foram adicionadas à cultura. Porque não tem nada de científico. Quando se fala que a criança é egoísta, isso é falso, tá? Os estudos nos últimos 30 anos mostram o contrário. Opa. Ali do lado direito é uma criança de 2 anos, para vocês terem uma ideia dos experimentos. As crianças de 2 anos foram colocadas na frente de um vídeo, onde havia uma fantoche de olhos arregalados e bem distinta, que subia uma ladeira. Aparece outro fantoche por trás e ajuda, empurrando. E depois um outro fantoche vem pela frente, evita que ela suba e ainda empurra a ladeira abaixo. Terminado o filme, os fantoches são disponibilizados para as crianças. 95% preferem as fantoches do bem. O experimento foi repetido com crianças de 8 meses, que são essas do lado, 8 meses. O mesmo resultado altíssimo, 95% reconheceu o bem. As crianças de 8 meses, claro, não podiam pegar as marionetes dos fantoches, mas elas não tiravam o olho da marionete gentil. Tá? Um outro experimento, colocaram crianças entre 3 e 4 anos numa sala cheia de brinquedos, com a mãe ao lado, óbvio, as mães ao lado para garantir tranquilidade. As crianças estão entretidas, chega um adulto e faz que vai pendurar algo no quadro. Aí deixa cair um instrumento. A grande maioria corre para ajudar. Larga o brinquedo e corre para ajudar. Aí eles fizeram várias variações. Colocaram obstáculos, curvas, colocaram também distratores. O resultado foi sempre o mesmo. A maioria correu para ajudar. Um outro experimento com crianças maiores foi realizado com crianças de 10 anos, onde elas foram convidadas para visitar crianças doentes no hospital. Para metade do grupo foi dado um brinquedo. Depois de 15 dias, convidaram as crianças para voltar ao hospital. A grande maioria que quis voltar era do grupo que não ganhou brinquedo. O mesmo comportamento foi observado em adultos, na Inglaterra, durante uma campanha de doação de sangue. Foi oferecido livros, dinheiro. O que aconteceu? Diminuiu o número de doadores. Por quê? Porque os doadores habituais pensaram: eu não vou lá doar porque tem gente que precisa mais. Nos 2 exemplos, fica bem claro, tanto das crianças como dos adultos, né, que a motivação intrínseca de ajudar é muito mais forte do que a motivação extrínseca de ganhar alguma coisa. Em Yale, colocaram crianças 2 a 2, uma em frente à outra,
e deram balas para uma delas e depois, com um gesto, porque elas eram muito pequenas, perguntaram: esse outro pacote eu posso dar para você ou para ela? E filmaram a expressão das crianças. Impressionante. As crianças que deram a bala para o companheiro, para o amiguinho, tinham expressões felizes, diferente das que ficaram e reteram a bala para si, as balinhas para si. Então, esses estudos mostram o seguinte: a criança, ela é incondicionalmente cooperativa até os 5 anos se não houver interferência. A cooperação dela e a ajuda é desinteressada. Aliás, se os pais intervêm, ela faz o contrário. E a partir de 8 meses de fralda e mal tendo linguagem, a criança já é capaz de reconhecer o bem no outro e manifestar empatia. Se ela vê uma criança chorando, ela dá o seu brinquedo. E se a criança continua chorando e ela lembrar que aquela criança tem outro brinquedo preferido, mesmo que esteja em outra sala, ela vai buscar. Isso contradiz tudo que os psicólogos falam sobre o egoísmo, inclusive Piaget, que dizia que a empatia só surgia na criança a partir dos 7 anos. Mas como manter essa qualidade inata no ser humano? Jacques Lacombe, da psicologia positiva, sugere 4 atitudes parentais: dedicar a afeição, agir de maneira altruísta para servir de modelo, sensibilizá-las quanto ao impacto das suas ações sobre os outros e proporcionar a oportunidade de ser útil aos outros. A generosidade, ela pode ser culturalmente transmitida, assim como o desejo de ajudar as pessoas. O contrário também é verdadeiro. Pais egoístas transmitem esse modelo, né? Todas essas experiências estão bem descritas e outras muito mais no livro do monge e biólogo molecular Mathieu Ricard, que também tem aqui na Palas, né? Opa. A empatia e o altruísmo, eles foram fortemente favorecidos e ainda são na nossa biologia. Aqui é um esquema bem simplificado do sistema nervoso. À direita, o sistema nervoso central, de forma simplificada, dividida em 3 partes. O reptiliano, que é responsável pelas reações de luta e fuga, e é o mais antigo, tem uns 300 milhões de anos. O dos mamíferos, que foi a nossa grande aquisição, surgiu junto com os mamíferos e ele é o responsável do instinto parental. O instinto parental é o instinto mais forte do ser humano, tá? E o neocórtex, que é o cérebro mais recente. No cérebro límbico emocional, se localiza a produção e armazenamento da ocitocina, que é considerada como hormônio do amor. A ocitocina, ela estimula a interação social positiva, aumenta a vinculação, o comportamento pró-social, traz mais sensibilidade às emoções dos outros e também um julgamento mais amoroso, tá? Uma pesquisadora, Barbara Fredrickson, acho que muita gente conhece, do livro Love 2.0, ela fez uma pesquisa e percebeu que os níveis de ocitocina, eles podem ser elevados quando a gente fala palavras que criam conexão ou ouve essas palavras. Porque a ocitocina é o hormônio do vínculo. Então, se a gente fala palavras de bondade, de benevolência e compaixão, há um aumento do pico de ocitocina. À esquerda, nós temos, falando do neocórtex, esse é o cérebro mais novo, por isso chama neocórtex. É aquilo que a gente conhece como cérebro, na verdade. Tem 20 bilhões de hormônios, e essa área que trouxe a capacidade do pensamento, do raciocínio, da razão, do discernimento. Ele pode controlar os instintos e as emoções exageradas que estão nos outros andares, mas também pode ser controlado por essas instâncias, né? À esquerda está o sistema nervoso autônomo, onde aqui em verde está o sistema nervoso simpático, que prepara todos os órgãos para a luta e fuga. Então ali está descrito. Para nós, o mais importante é o ramo parasimpático. O ramo parasimpático, ele é o principal nervo, que é o ramo do parasimpático, chamado vago, é o principal nervo que está ligado com vinculação. O papel dele é nos acalmar, quando chega essa parte fica ativada, tá? E também nos abrirmos para o outro, tá? Ele é capaz de fazer a ressonância positiva.
A mesma Bárbara Fredrickson também percebeu que através de meditação, 3 meses, 20 minutos por dia, em pessoas que nunca tinham meditado, é capaz de aumentar o tônus vagal, do parasimpático, que também simboliza a robustez do nosso sistema imunológico. Por que nós sorrimos quando o outro sorri ou bocejamos? É devido ao neurônio espelho, estou com pouco tempo, vamos ver, né, que a gente tem uma conexão motora. Se a gente vê alguém fazendo um movimento, nosso cérebro não precisa nem fazer movimento, ele já imita aquele movimento internamente, como se fizesse através das nossas memórias. Então, imagine todos os movimentos que a gente testemunha, na TV ou em qualquer lugar, né? Depois tem os neurônios vêm, gente do céu, neurônios vêm, que foram descobertos em 1925, eles estão localizados apenas em 2 áreas muito relacionadas com relações e empatia, tá? E pode ser uma marca evolutiva, um avanço evolutivo. O cérebro é um órgão incrível, e hoje sabemos que ele pode ser modificado mesmo na fase adulta. Os circuitos neurais mais utilizados ganham condução elétrica mais veloz. Conforme que nós usamos, aquilo se estabelece com mais velocidade e mais nós vamos disparar esses neurônios. É como um músculo que também precisa ser exercitado. Vocês me desculpem correr, mas eu quero respeitar o tempo, tá, dos colegas. Tânia Singer demonstrou, através de exames de ressonância magnética, que quando há uma meditação em altruísmo, ocorre modificação estrutural, tá, e funcional do cérebro. E a empatia e o altruísmo estão em áreas diferentes do cérebro. Na empatia ocorre a habilidade de sentir o que o outro sente, mas pode dar angústia e ter estafa empático, burnout. A compaixão e o altruísmo são outros estados cerebrais, são estados superiores, que ativam as áreas motoras. Então, implica em motivação para a ação. O bem está tão próximo da gente que não enxergamos. Ai, Jesus. O bem está tão próximo de nós que nós não enxergamos. Talvez porque é normal se comportar como uma pessoa decente e boa, né? O cérebro se acostuma muito rápido com o bem e passa a rastrear o perigo. Essa é uma herança de 300 milhões de anos em que ficamos lutando para vencer todas as dificuldades da natureza. Os perigos eram reais. Hoje, a maioria dos perigos pessoais são criados pela mente e são subjetivos. Claro que existe o mal e o egoísmo, mas não é a maioria. Quando acontece algo de mal, é tão fora de normal e chama a paciente, chama a atenção, que aí ganha as manchetes de jornal, porque aciona o nosso sistema alerta, perigo, perigo, né? Se a gente, uma maneira de equilibrar esse medo e essa ansiedade moderna resultante desses instintos de perigo acionados continuamente pelos estímulos externos é através do uso inteligente do neocórtex, com atenção plena para distinguir o que é real e o que é memória, favorecendo a formação de novos trajetos neurais, através de novos olhares sobre o mundo, criando conexões neurais novas. Podemos treinar para sermos mais bondosos, generosos e confiantes, e criar novas rotas neurais e as fortalecer. Se os senhores saírem daqui mudando um pouquinho de ideia, não para mudar, mas acrescentar, ou então com o coração, que também é um cérebro, né? Também é um cérebro, já vai ter uma neoplasticidade em algum cantinho. Se a gente usar as mesmas ideias, a gente só reforça, e cada vez mais a gente acha que tem certeza de como são as coisas, porque é o cérebro, né, que faz isso. Em todas as catástrofes, a primeira coisa, o primeiro momento... Que isso? Em todas as catástrofes, no primeiro momento, todo mundo sai correndo, porque abre-se um chão, vem o vendaval, cai prédios, né? Mas, invariavelmente, depois que vem a calma, vem a disciplina, e muitos que não precisam estar lá, voltam para ajudar, para confortar. Isso acontece sempre. Interromper. Bom, o resto eu falo depois. Mas eu queria só deixar uma frasezinha do Dalai Lama, né, que seria a nossa conclusão final. Se vocês gostam de si mesmos, sejam egoístas e amem-se uns aos outros. É uma escolha. Uma escolha sobre o que cada um deseja para a sua própria existência.
Você é livre para fazer sua escolha, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. Muito obrigada.